Bom dia, família! Bem-vindos ao programa Amanhecer da Alma. Este que aqui vos fala, André Mariano Poeta, seu serviço e à disposição. Começou segunda-feira, mais uma semana, mais uma jornada incrível no Amanhecer da Alma, na sua vida, no nosso dia a dia. Gente, você sabe qual é a função dos sonhos? Você sabe qual é a função dos sonhos? Você sabe qual é a função de dormir, né? Por que a gente dorme? Por que a gente sonha? Por que a gente não sonha? Né? Vamos falar sobre tudo isso ao longo do programa. Eu gostaria só de agradecer o nosso mais novo integrante do Amanhecer da Alma, que é a Autoescola Rota Oeste, na pessoa ali do Lindomar, seus sócios, família e tudo mais, né? Eles agora integrarão o nosso hall de heróis aqui, né? Na cidade e neste programa Amanhecer da Alma no Jornal Correio do Lago. Então, gratidão, você que precisa tirar sua carteira de motorista de carro, moto, caminhão. Eles têm o cardápio completo lá para você. Então, vá conferir lá e tenho certeza que você vai ficar muito bem servido ali com o que eles têm a oferecer a você, tá bom? Agradeço também a Holt Life e a AgroShield, que vem já desde o princípio, protegendo seu carro, sua safra, com os serviços de oficina e tudo mais. A Lenita, cabelos e artigos religiosos, né? Com os cortes, cabelos, penteados e tudo mais que elas fazem ali por ti. E também os artigos religiosos, né? O exemplo de várias pessoas que lutaram para libertar, né, o planeta do jugo das coisas negativas, né, e tudo mais. Então vale muito a pena ter um exemplo bom ali na sua casa, no seu lar. Bem como a Paulista Confecções, com suas camisetas, polo, camisa social, ternos, essas coisas todas, né? Porque, afinal de contas, a gente precisa das nossas vestes sagradas para dar prosseguimento ao nosso dia a dia na vida. Agradecidos os patrocinadores, a você que está aqui todo dia conosco, qual é a função dos sonhos? Deixe seu like aí, tá? Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sente que precisam. Gente, os sonhos, eles têm uma função específica que é o seguinte, mesmo que as pessoas elas não saibam, e vamos começar do começo, que é o seguinte, ó. O ser humano, antes da inteligência de criar a iluminação artificial, ele, quando o sol se punha, tinha o grande momento sagrado da comunidade, da família, o olhar para as estrelas, a fogueira, a reunião, né, em volta da fogueira ali com as pessoas, aquela coisa mais antiga mesmo, tá, galera? Nessas civilizações mais antigas, então, dava-se muito valor à escuridão, no sentido de chegar à noite para ver as estrelas, expandir a consciência, falar sobre o céu, o sol, né? Contar as histórias, as lendas, as curiosidades. Era a roda de sabedoria da família, né? E dava-se muito valor ao sono, à noite de sono, aos sonhos, né? Por quê? Porque eles entendiam que os sonhos eram portais de conexão com mundos esquecidos, com mundos superiores, com o plano espiritual, e uma oportunidade de fazer contato com mestres de luz, com mestres, com deuses divinos. Na época a gente fala então de Antigo Egito, a gente fala de Grécia, de Roma, Incas, Maias, né? Então, essas culturas, esses povos, eles tinham o costume de entrar em seus templos sagrados, por exemplo, e dormir dentro dos templos sagrados para contatar essas hierarquias espirituais, para então receber orientações sobre questões políticas, bélicas, ou seja, guerra, né? Sobre questões sociais da comunidade deles ali. Porque os grandes sábios, eles sempre recorreram aos oráculos, aos os delfos, né? Aos espiritualizados, aqui na nossa época, os padres, pastores, essas questões assim. Mas, além de padres e pastores, delfos, oráculos, essas coisas, a própria conexão com o plano sutil espiritual através dessa ponte sagrada que existe entre o corpo físico e o plano espiritual. E percebam que muitas das vezes, quando você está quase dormindo,
você está nessa ponte. Parece que você está dormindo, mas está acordado, a consciência está acordada e ainda não se desligou, não foi totalmente para o plano espiritual. Toda vez que você dorme, você faz um ensaio do desligamento do corpo físico para a conexão com o corpo espiritual. E muitas tribos e muitas culturas desenvolveram a função dos sonhos, né, de buscar conectar junto da hierarquia divina. Então, o segredo para você usar essa função dos sonhos é o seguinte: quando você vai dormir, primeira coisa, ancore a hierarquia divina. Ancorar é colocar a âncora de Deus, do divino, em teu coração, ou seja, pedir a presença de Deus, dos anjos, do divino, em seu coração, em sua presença em seu lar. Peça proteção a você, peça proteção ao seu lar, aos seus entes queridos, né, seus familiares. Peça proteção e a presença deles ali. Isso vai criar um corpo hermético, como se fosse assim, um corpo fechado, um corpo protegido, um ambiente selado, protegido. Muito bem. Depois que você fez isso, peça para se conectar com as escolas sagradas. Tá certo? Essas escolas sagradas são locais no plano espiritual que você pode acessar para recorrer e adquirir conhecimentos espirituais, sabedorias, né, antigas, atemporais, ou seja, que elas não vencem no tempo, são sabedorias que elas são utilizadas desde que a vida é vida, desde que o mundo é mundo, desde que o universo é universo. Então tem algumas essências, algumas sabedorias que fazem você sair do plano convencional humano e entrar num plano cósmico galáctico, onde você entende que você não tem cor, porque você não é o negro, você não é o branco, você não é o amarelo, você está. Mas quem você verdadeiramente é um ser espiritual, onde você não é o cara da religião A, B, C, D ou E. Você é, na verdade, um cara que busca a sabedoria, a misericórdia divina, a compaixão, a iluminação, o bem maior e mais elevado das pessoas. Então você começa a sair das divisões de classes e você começa a entrar na conversão, na união, na integração das coisas todas. Porque o mal está sempre tentando dividir as pessoas e o bem está sempre tentando integrar as pessoas, unir as pessoas. Quando você, então, começa a acessar esses templos sagrados, essas escolas sagradas, esses ambientes, inclusive, de cura e regeneração no plano sutil espiritual, por exemplo, você está com uma dor, uma situação, você pede para você ser levado para um hospital espiritual, para um hospital sagrado. O seu corpo vai entrar em estado de sono e dormência, vai dormir, e o teu corpo espiritual vai ser levado para cura, aprimoramento, regeneração, cicatrização, qualquer que seja o problema. E ele vai trazer essa cura e esse processo para o teu corpo físico, e paralelo a isso, os teus anjos da guarda, os médicos e os enfermeiros dos céus estarão ali na sua cama, protegendo, curando, limpando e fazendo o que precisa ser feito para que você seja curado, tanto no corpo físico como para com o corpo espiritual. Então entendam que o sono e os sonhos são ferramentas de autoaprimoramento, de crescimento, de elevação e iluminação. Tá certo? Então comecem a dar mais valor para o sono de vocês. Porque o que a luz artificial fez foi tirar a gente do natural, né? Do dormir com o sol, de deitar com o sol, como as galinhas dos animais fazem, né? E colocar a gente dentro de um processo de produção, aceleração e tudo mais. É legal dentro de um ponto de vista? É legal dentro de um ponto de vista. Porém, não percam a raiz primeira da criação divina, porque existem determinados ciclos e determinadas funções que estão caindo em desuso e levando a humanidade a cair em situações que estão prejudicando o desenvolvimento espiritual, consciencial e tudo mais. Então utilize a ferramenta do sono e do sonho para acessar os reinos celestiais, pedir proteção e iluminação, cura, né? E tenho certeza que você vai despontar acima da média das pessoas normais, porque normalmente as pessoas nem sabem que isso existe, tá certo? Então que Deus abençoe, proteja e ilumine você. Gratidão pelos seus olhos e ouvidos. É uma grande honra
e uma boa semana. Tamo junto, família! Gratidão! Yes! Espero que a Carlinha tenha cortado esse vídeo. Valeu, família!